Olá, nós vamos conversar agora sobre equilíbrio fiscal, endividamento e educação com o nosso convidado, o senador Confúcio Moura. Esse é o Senado Notícias Especial. Olá, senador, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Senado Notícias. Eu que agradeço, é uma oportunidade boa da gente esclarecer bem o público, né, sobre as atividades do Senado. Senador, um tema que o senhor tem falado, né, é sobre o equilíbrio fiscal. Conta pra gente, para os nossos telespectadores. Olha, o equilíbrio fiscal de uma instituição pública, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, ele deve comportar como o equilíbrio fiscal de uma dona de casa, de uma família comum, né? Só pode gastar o que tem, né? Não tem como você ficar gastando dinheiro que você não tem como pagar. Então, o raciocínio e a analogia é semelhante, né? Como deve comportar um país. Normalmente, os países vão se endividando e tem, por exemplo, a gente fala muito dos Estados Unidos como uma referência de um país rico e tudo, mas tem um endividamento brutal. Inclusive, agora, o presidente Trump mandou lá para o Congresso uma série de leis, propostas que vai aumentar ainda mais o déficit público americano, né? Então, o governo federal ele tem a prerrogativa de, não tendo dinheiro, ele emite moedas. Ele não tem dinheiro para pagar, para cobrir previdência, para pagar as contas no fim do mês, aí ele vende títulos públicos, né? O Tesouro Direto, uma série de outros títulos que o Tesouro garante, né? Tem o fundo garantidor e aí aquilo vai uma roda viva de endividamento. Antigamente, a nossa preocupação, quando eu era jovem, nos anos 70, por aí, o nosso lema era pagar a dívida externa brasileira. Hoje, a nossa preocupação é a dívida pública interna. Nós devemos para as pessoas, que eu devo para a senhora, devo para todo mundo, que são as chamadas operações compromissadas. Me dá o seu dinheiro, compra esse título, que depois eu te pago. É um compromisso que o governo faz com os investidores, né? Então, o ajuste das contas públicas no Brasil é um dever essencial, porque eu, ano passado, eu fui o relator da LDO, da Lei de Diretriz Orçamentária. Então, por força da atribuição, eu tive que entrar nos grandes números brasileiros, né, orçamentários. Eu vi que a situação está calamitosa. Tá muito ruim. E o orçamento, inclusive, ele já vem todo comprometido, né? Assim, sobra pouco dinheiro para investimento propriamente. Ele já é vinculado, transferência obrigatória, com presidente ou sem presidente, aquilo já é automático, o Tesouro já passa esse recurso a quem de direito, passa o percentual da educação, passa o percentual fixo para a saúde, passa os percentuais para os municípios, passa os recursos, enfim, para todas as instituições. E quando nesse rapapá aí, no final sobra muito pouco para investimento. Não tem dinheiro para fazer grandes investimentos no Brasil. Por exemplo, hoje o governo federal ele trabalha com 240, 250 bilhões para fazer absolutamente tudo. Se for fazer uma ferrovia, que vai gastar aí 100 bilhões por aí afora, não tem dinheiro nem para pensar numa coisa dessa, né? Então, fica o governo arranhando as vontades e não consegue realmente fazer. O orçamento já está todo compromissado. Então, querendo ou não querendo, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que fazer outras reformas indispensáveis. E quais qual seria a proposta do senhor? Primeiramente, tem que fazer uma revisão na Constituição Federal, né? Fazer algumas alterações dessas vinculações e também dessas indexações orçamentárias que existem. E para isso, teria que fazer um rompimento com essas vinculações, né? Mas você vai tirar da saúde os 15% da saúde, os 18%, tal, vai tirar isso tudo e aí vai acabar com a saúde. Não, vai deixar uma margem de manobra mais livre, pode ser até aumentando ou reduzindo. Aí vai flexibilizando.
E também essa situação dessas transferências obrigatórias. Isso tudo tem poderes que sobra dinheiro. Tem poderes que têm dinheiro de sobra, eles gastam muito, tem dinheiro para pagar supersalários, tem dinheiro para fim do ano tem que gastar aquele de qualquer jeito, né? Tem que torrar essa grana. Então, a gente tem que fazer esse ajuste. Então, ou o Congresso toma essas atitudes preventivas, ou nós vamos caminhar para uma ingovernabilidade a partir do ano 2030. 2031, com o presidente subsequente ao próximo, ele terá imensa dificuldade ou não governará. Isso é uma profecia que eu falo aqui, que nem devia falar, mas é uma verdade realmente indelegável e que isso tem que ser tomado. Então, o Congresso terá que amadurecer, a polarização tem que reduzir a um nível aceitável de radicalização entre um e o outro, porque com essa polarização radical de ou você é do meu lado ou você é meu inimigo, aí você não faz nada. Então tem que caminhar para um centro razoável, um centro-direita, centro-esquerda, e pensar numa forma de estadista, pensar no Brasil verdadeiro. Então esse trabalho tem que ser feito pelo bem ou pelo mal. Ou faz numa boa, ou faz forçado, atolado numa crise de barbaridades. Então, isso é o que eu posso observar. E ao ajuste fiscal, eu fui prefeito, fui governador de estado, e eu fiz muito ajuste fiscal. Quando eu não tinha muito argumento para fazer, eu contingenciava o recurso logo no mês de fevereiro. Falava, sabe uma coisa? Tem esse orçamento aí, eu vou cortar 30% agora ou 20% e guardar esse dinheiro aqui. E no fim da picada, o pessoal acostuma com o pouco e faz direitinho. Lá para o mês de setembro, outubro, você vai liberando um pouquinho, se for possível. Aí você vai soltando a rédea do dinheiro gradualmente. Eu nunca tive medo de fazer ajustes, né? Eu vejo no município que você governa, você tem que ajustar. Você não pode ficar com gastança desenfreada. Você tem que disciplinar, ensinar o pessoal a fazer o essencial. E o essencial bem feito, né? Não significa que terá o dinheiro, daquela música, dinheiro na mão é vendaval, e é mesmo. Porque você tem muito dinheiro, você vai gastar demais da conta. E como poderia ser feito, que como o senhor citou, né, essas mudanças afetariam os três poderes, né? O senhor chegou a propor, assim, uma comissão especial com representantes dos três poderes. Como poderia ser viabilizadas essas reformas? Essa é um grande pacto político, né? Um pacto de realidade, que normalmente os poderes que têm recurso a mais, que eles sempre falam que não tem, mas tem, né? Eles não querem, não mexa no meu pedaço aqui, no meu bolo você não vai tocar. Cuida do seu. E o executivo é a parte mais frágil dessa relação. Porque o executivo é que tem que fazer tudo, é que tem que tocar a saúde plenamente e de uma maneira que a população fique satisfeita, tem que fazer com que a educação prospere, tem que arrumar todas as rodovias federais, enfim, pensar em ferrovia, pensar na restauração das hidrovias, pensar, enfim, nos investimentos, do crédito para os mais pobres, a regularização das terras públicas. Então, precisa realmente desses investimentos. Então, o Poder Executivo que é cobrado. Ninguém cobra do Judiciário, ninguém cobra dos Tribunais de Contas, ninguém cobra de outros poderes. Não, é só do Executivo. Né? Ninguém, até a cobrança atual sobre o Congresso Nacional, é sobre as emendas. O debate que está agora um pouco acirrado aí, desde o mês de agosto do ano passado, é sobre o controle, a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares, né? E isso tem causado uma certa indisposição política entre praticamente os três poderes. Cadê minhas emendas? Cadê meus recursos? Porque lá atrás, nos anos 90, quando eu comecei a minha vida aqui,
a gente não tinha essa abundância de emenda, não. Era pouquinho. E a gente tocava a vida e nem lembrava disso, né? Porque, e além do mais, o presidente liberava se quisesse, que não era nada obrigatório. Não era assim, realmente, não tinha essa vinculação obrigatória, constitucional. Agora não, é constitucional. Ou paga ou se lasca mesmo. Desculpa a expressão, mas é isso. Então, com isso, ficou mais difícil e naquele tempo tinha até uma certa moeda assim de troca, né? Era, olha, você está votando contra, então não pago as suas emendinhas. A emendinha era porcaria, não representava muita coisa. Se não pagasse nada também, ninguém sentia muita falta, não. Agora virou assim, um tema, parece que é essencial do Congresso Nacional falar sobre emenda. Isso não é objeto político. Sério, e né? o senhor acha que isso é um mecanismo que pode ser aprimorado? Isso pode ser aprimorado e eu acho que isso tem que sair da Constituição. Tem que remover mesmo. Tem que remover da Constituição. E se eu falando isso, parece que eu não sou parlamentar, né? Mas como eu já passei por várias estruturas de governo, assim, de cargo, além do parlamento também nos cargos executivos, a gente sabe que tem que fazer isso. Senão vai chegar um momento lá na frente que vai dar margem para oportunistas golpear o próprio poder, né? Ou então surgir como na Argentina, né? O presidente atual da Argentina chegou lá com um pacotaço de decretos, assim, um calhamaço extraordinário. Chamava a lei do ônibus, que cabia dentro de um ônibus, tudo as propostas que ele fez. Lógico que não aprovou tudo, mas grande parte foi aprovado, né, lá na Argentina, e ele entrou com essa força. Então, de repente, lá na frente entra um presidente e entra um pacotaço assim, radical, logo no começo, assim, do primeiro dia de governo, bem pesado, ou tudo ou nada. E aí estabelece uma relação até assim, com o Congresso, né, o Congresso vai ter que debruçar sobre uma pilha de decretos e atos presidenciais que ele tem que tomar uma posição clara. Então, isso vai acontecer. Isso, se nada for feito, você pode escrever aí, quem estiver me ouvindo também pode testemunhar essas minhas palavras aqui hoje. Acontecerá. Acontecerá e não demora não. Demora não. Eu acredito que em 2030, 2000 e pouquinho, começa a imensa dificuldade de governar o país. Então, a gente vê que o setor produtivo está trabalhando, a indústria está começando a se reabilitar, daqui a pouco as universidades ficarão com pouco dinheiro, a pesquisa vai sofrer atraso, e assim muita coisa vai retroceder. Então, é fundamental que a gente cuide do Brasil, assim como a gente toma uma vacina para não ter doença, nós temos de tomar uma vacina atual para evitar um colapso econômico e social no país. Então, tomara que antes disso seja encontrada aí uma solução, né? Exatamente. A gente precisa pensar tudo, inclusive quando se fala em reforma de previdência, outras questões assim, de reforma de vários pontos, Bolsa Família, programas sociais, parece que são intocáveis, né? São intocáveis. Mas tudo terá que ser mexido e ajustado de acordo com a necessidade e a realidade brasileira. Senador, o senhor mencionou, né, que assim que o equilíbrio fiscal, né, assim, da nação é semelhante a um orçamento doméstico, né? O senhor já falou também em pronunciamentos sobre educação financeira e citou até como exemplo, né, a Índia e a China que ensinam a educação financeira nas escolas, né, para as crianças desde pequenas. Essa poderia ser assim uma forma, né, assim, de sensibilizar, conscientizar a população? Essa questão do endividamento das famílias brasileiras, que, segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio, 77% das famílias brasileiras estão muito endividadas, né? Endividadas. Mesmo os aposentados, eles fazem os consignados e vai fazendo. Então, o endividamento vai saindo e vira uma roda viva de dívidas, assim, constantemente. A pessoa não sai de uma dívida. Chega no fim do mês, não tem mais dinheiro, aí faz outra dívida e vai fazendo,
uma dívida vai entrando no rabo de outra dívida e assim vai. Então, essa questão da educação financeira no Brasil, entre pobres e ricos, a gente tem que ensinar a partir da escola mesmo. Não é obrigado que seja uma peça curricular, a educação financeira como um currículo. Pode ser um currículo extraordinário, um apêndice ali que pode ser dado aquilo como opção para aquelas crianças entenderem que a poupança, aquela questão antiga, a gente tinha, quando você era menina, a mãe dava um cofrinho para você. Você colocava as moedinhas que ia sobrando das compras, tinha umas moedinhas, você colocava ali aquela moedinha. A poupança, ela é fundamental. Você fala assim, mas a caderneta é a caderneta de poupança? Poupança significa guardar dinheiro, poupar, guardar para uma hora de dificuldade. Uma hora que você estiver doente, você ter o dinheiro para comprar o remédio. A hora que você precisar fazer uma visita a um parente que mora em outra cidade, você ter o dinheiro para pagar a passagem de ônibus ou de avião. Não é? E você precisa ter essa reserva para as emergências, né? Até para o desemprego. De repente você perde o emprego e como é que você vai ficar 6 meses desempregado sem ter renda? Então uma poupançazinha é importante. Agora, a caderneta de poupança no Brasil, ela deixou de ser atrativa como investimento. Ela é boa porque ela está na cultura do povo. Quando você fala, eu tenho um dinheiro na poupança, você põe lá um dinheirinho seu, você coloca uma sobra, você guarda na poupança. Isso é muito importante. Você tem um dinheiro na poupança, mas ela hoje não é um investimento rentável, hoje o rendimento dela está muito baixo. Você toma prejuízo em colocar dinheiro na poupança hoje. Mas o povo ainda não conhece outras formas, outras letrinhas de investimento, né? Que pelo menos você não perde o valor do seu dinheiro, né? Então a questão de ter a poupança, a reserva sua, ganha pouquinho, mas tem sempre uma margenzinha, como se fosse, pague um dízimo para você mesmo. Guarde esse dinheiro ali num cantinho escondido, como se você pagasse como uma obrigação. É como se você pagasse uma prestaçãozinha pequena, você guarda aquilo ali, vai guardando de pouquinho. E aquilo é fundamental. Se você educar as crianças, eles já for crescendo, pensando nisso, esses filhos que a gente tem, netos que a gente tem, aí você dá um dinheirinho do dia do aniversário, ele já vai correndo ali gastar aquele dinheiro no shopping. Rápido. Aquele dinheiro some. No outro dia não tem mais nada. Já comprou as blusas sem necessidade, já comprou isso, comprou aquilo, e perfume, e batom, e ppp, e o dinheiro vai embora. Então, a pessoa guardar esse dinheiro, mesmo pequeno, mesmo filhos, aprender a poupar, guardar direitinho, para esses momentos, até para investimentos no futuro. E até entender melhor, como o senhor falou, né, os diferentes tipos de aplicação, entender como funciona. Porque as aplicações financeiras, tem muita gente que vive da renda do seu próprio dinheiro, né? Como fosse um dinheiro emprestado a juro, né? Mas no mercado financeiro você tem vários investimentos de renda variável, que são as ações, que em ação só deve investir quem conhece. Quem não conhece não deve mexer com ação, a não ser que tenha uma orientação de um especialista para você aplicar em ações. Senão é um dinheiro volátil, uma renda variável. E tem os investimentos em renda fixa. Então você pode escolher uma renda fixa, mas que você tenha garantia. Por exemplo, as rendas que os investimentos que o governo oferece, os seus papéis, alguns deles têm garantia. Até 250 mil, se tiver um colapso, se houver uma quebra do próprio governo, tem um fundo garantidor que não deixa você perder os seus 250 mil reais, até 250 mil. A partir disso, você não tem essa garantia na aplicação do Tesouro Direto, nos CDBs e outros tipos de investimento. Então, isso não dá para a população, em geral, entender desses mecanismos de aplicações financeiras. Só a cabeça do povão é a poupança. Vamos guardar na poupança. Mas ali ele está sabendo que ele não está ganhando nem o valor da Selic, que é 15% de juros ao ano, e nem o valor da inflação somada ali. Então, ali você pode o dinheiro só está sendo corroído gradualmente.
Então, isso é fundamental também, que a gente crie na população brasileira esse sentimento de poupança como criação de um futuro empreendedor, um futuro empresário, grande ou pequeno. Um feirante que tem uma poupança, ele compra uma banca da feira, né? Uma mulher que tem uma mulher que trabalha em salão de beleza que tem uma poupança, ela pode comprar uma variedade de esmaltes ou de tintas para cabelo, ou de variedade de oferecimento, melhorar o seu salão, o seu negócio. Então, é fundamental que tenha, senão você vai sempre ficar na mão dos empréstimos, né? O empréstimo é bom, né? Mas não com 15% de juros e não dá. E nem usar o cartão de crédito, isso é um suicídio absoluto. Cartão de crédito é matança, você morre vivo, né? Porque com juros de quase 400% ao ano, você não paga. Isso é impossível. Então, o meu conselho é justamente essa prudência, essa cautela, esse pé no chão, né? Os velhos, avós da gente, pais, sempre davam esse conselho para a gente. Pense no futuro. Pense no seu futuro, guarde um pouquinho. Você não sabe o dia da manhã. Nós ouvimos isso muito em casa. A gente ouviu muito esse conselho. Isso é fundamental, uma sabedoria incrível que os nossos pais, avós, tios sempre falaram para a gente. Não gaste tudo, não fique devendo, todas as coisas. Isso tudo tem a ver, né, com educação, e o senhor também é autor de uma proposta de emenda à Constituição que dá mais importância à educação, né? Conta pra gente, o que muda nessa PEC? Olha, eu coloquei uma expressãozinha a mais no artigo 225, ou 205 da Constituição, que fala da educação, né? Eu coloquei que a educação é direito de todos, dever do Estado, da sociedade e da família. E é também um vetor de progresso. Eu coloquei essa expressão, um vetor de progresso. E o que isso muda, né? Isso, quando a gente fala assim, vetor na de realidade, não muda nada. E, ao mesmo tempo, muda. E vai colocar lá bem claro que a educação é indispensável para o desenvolvimento e para o progresso de qualquer país do mundo. Todos os países do mundo que prosperaram e cresceram em 30, 40 anos, investiu na educação. Então, a palavra não é gastar dinheiro com a educação, é investimento em educação. Você formar uma geração, um capital humano preparado, né, qualificado, com conhecimento, isso não tem como não prosperar. Não tem como não prosperar. Países que crescem muito porque formam meninos que mais tarde vão ser cientistas, vão ser profissionais liberais com grande capacidade de competição no mercado, são agricultores potentes que vão saber investir, tirar lucratividade do seu negócio, como hoje, por exemplo, o agronegócio brasileiro é muito bem sucedido. Isso tudo vem de um investimento educacional, né? Mesmo que o seu agricultor não tenha essa formação, ele contrata, ele absorve o conhecimento que a Embrapa oferece a eles nos seus plantios. A Embrapa, em seus 50 anos, é responsável pelo sucesso do agronegócio brasileiro, através de quê? Da pesquisa científica, através da transgenia, através dos cruzamentos genéticos, através, enfim, do melhoramento do solo, através, enfim, das melhorias das sementes, né? A semente de soja do Cerrado não é a mesma semente de soja do Rio Grande do Sul. Aqui a terra é mais ácida, ela é diferente, ela não tem a composição de solo como tem em outras regiões, como no Mato Grosso do Sul. Então, aqui é cerradão, é cerrado mesmo, árido, né? Então, a Embrapa consegue fazer isso, é conhecimento, né? Então, esse investimento assim, na educação, ela é um gerador de progresso. Se não tivéssemos a Embrapa, nós não teríamos um agronegócio de sucesso em 50 anos. Todo o progresso passa, né, pelo conhecimento e pela educação. Isso em todas as atividades econômicas.
A indústria brasileira, por que a China está prosperando? Porque ela investiu na educação. Por que a Coreia do Sul prosperou? Por que Singapura, que é desse tamanho, uma ilhazinha minúscula, é um sucesso. Taiwan, que exporta chips para o mundo inteiro. Tudo que precisa desses carros aí automáticos, vem de lá, dos computadores. País pequeno. O Vietnã, agora, atualmente, exportando tecnologia. O que significa isso? Porque investiu em educação, investiu em conhecimento. Então, o Brasil é grande. A Índia, grande produtor de medicamentos do mundo. Na pandemia, nós compramos tudo da Índia. Os sais, nós não temos assim, um mercado farmacêutico adequado, não é? Como tem a Índia, como tem os outros países desenvolvidos. A pandemia foi um exemplo, nem máscara nós tínhamos, fazíamos máscara de pano. Depois é que a Grabin começou a usar a produção de celulose para fazer máscaras. E outras produções brasileiras, né? Mas importando máscara da China. Vacinas, tudo, enfim, tudo, desse jeito. Senador, chegamos ao fim do nosso programa. Muito obrigada pelo seu tempo e pela sua expertise aqui compartilhada conosco. Eu que agradeço essa oportunidade, foi um papo bacana, tranquilo, assim, como se fosse na varanda da casa. É isso, muito obrigada e muito obrigada a você também que nos assiste. Nós ficamos por aqui. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada e continue assistindo a TV Senado.